Glória a Deus, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar os amados a abrirem a palavra de Deus na página 1073 da Bíblia Macshine. Página 1073. Nós vamos ler no livro de 1 Reis, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 3. Página 1073, livro de 1 Reis, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 3. Vamos ler a palavra do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar, 1000 holocaustos. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isto. E Deus lhe disse: porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dou, ou te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Amém. Pai querido, Pai amado, fala conosco nessa noite através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo, ó Deus, encontre lugar em nossos corações, para que esta palavra possa penetrar, ó Deus, e fazer o que lhe apraz. Oramos assim em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus irmãos, que culto abençoado, que culto espiritual, que culto maravilhoso, né? É maravilhoso nós louvarmos a Deus, mas o Senhor também, Ele deseja falar nessa noite à sua igreja por meio da sua palavra. E nesta noite eu quero trazer uma mensagem para a igreja, para os irmãos, sobre um dos grandes homens do Antigo Testamento, o rei Salomão, filho de Davi. E o tema da mensagem é Salomão, o filho amado. Vou repetir outra vez: Salomão, o filho amado. Eu creio piamente que tudo que está registrado na palavra de Deus é para o nosso ensino. E a partir da vida de Salomão, o Espírito Santo nos ensina muitas coisas sobre os seus erros e também sobre os seus acertos. Tudo está registrado na palavra de Deus, nos livros de Reis e Crônicas.
A vida de Salomão possui 2 períodos distintos. No primeiro período, ele agradou a Deus e fez o que era bom aos olhos do Senhor, e seguiu os estatutos de Davi, seu pai. No segundo período da sua vida, ele desviou-se do caminho, abandonou a fé e se envolveu em pecados como poligamia e idolatria. Esse envolvimento de Salomão com o pecado trouxe consequências trágicas para ele mesmo, para a sua família e para o reino de Israel. Mas o que vamos tratar nessa mensagem abrange apenas uma parte, ou uma pequena parte do primeiro período da sua vida, a fase em que ele amou o Senhor e teve experiências extraordinárias com Deus. Então acompanhe esta mensagem e aprenda o que o Espírito Santo nos ensina sobre Salomão, o filho amado. Sobre o seu nascimento, ele era filho do rei Davi com Betseba. Seu pai lhe deu o nome de Salomão, que significa pacífico. Salomão vem da raiz hebraica Shalom, que significa paz. Então, quando as pessoas chamavam Salomão, de certa forma, estavam lembrando da paz que o Senhor dava ao povo de Israel. Então, Salomão ou Shalomão vem dessa expressão, Shalom, paz. Então, ele era chamado de o príncipe pacífico, ou melhor ainda, um nome mais sugestivo, o príncipe da paz. Quando ele nasceu, Deus enviou o profeta Natã na sua casa para entregar uma mensagem aos seus pais, Davi e Betseba. Então Natã chega na casa de Davi com essa mensagem. Ele fala: Davi, esta criança, esse seu filho, se chamará Gedidias, porque o Senhor o ama muito. E Gedidias significa amado do Senhor. Irmãos, vocês se recordam ou se lembram de alguém assim na Bíblia? Uma criança que tenha nascido e Deus envia um profeta à casa dos seus pais para falar assim: olha, chama essa criança desse nome, porque eu amo muito essa criança. Eu não me recordo de ninguém assim na Bíblia. Então, que apreço Deus teve com Salomão, que carinho o Senhor teve com Salomão, de amar essa criança. O primeiro filho de Davi, Betseba, foi aquela criança que nasceu do adultério. Então Davi cometeu aquele pecado terrível, de participar de um homicídio e de um adultério, e nasce uma criança. Mas Deus feriu essa criança e ela não resistiu a uma enfermidade. Mas depois Davi se arrependeu, certamente Betseba também se arrependeu, eles se arrependeram, e Deus demonstrou a sua misericórdia a Davi e a Betseba, dando-lhes um outro filho. E esse filho, Deus falou com ele: coloque o nome dessa criança de Gedidias, ou chame ela de Gedidias, porque eu amo muito esta criança. Salomão nasce no palácio. Agora veja o contraste, Davi, ele era de origem humilde. Antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas. E o Senhor certa vez fala para Davi: olha, Davi, eu te tirei das pastagens, eu te tirei das malhadas, onde cuidava dos rebanhos, para ser o rei sobre o meu povo Israel. Mas Salomão teve uma origem diferente de Davi, porque Salomão já nasceu no palácio, cercado de honras e riquezas. Salomão já nasceu príncipe em Israel. Mais adiante, Salomão então é escolhido por Deus e por Davi para ser o sucessor do trono. Então ele seria o terceiro rei de Israel, o reino ainda unificado. E alguns dizem que Salomão recebe o reino de Davi em uma bandeja de prata. Isso porque Davi, ele preparou o reino para Salomão reinar. Então Davi, por exemplo, derrotou os inimigos de Israel. Davi preparou a construção do templo, unificou o país. Davi preparou até os recursos materiais do templo e preparou até um desenho, a planta para a construção do templo. Por isso se diz que Salomão recebeu o reino em uma bandeja de prata. Tudo estava preparado para o príncipe da paz governar. Tudo estava pronto para o amado do Senhor reinar. E aqui no capítulo 3, esses versos que lemos do verso 3 até o 15, aqui fazem referência a um momento da vida de Salomão. E eu quero destacar aqui 4 coisas que ele fez e que são dignas de ser imitada.
Esta é a fase boa de Salomão. Depois Salomão vai cair, vai pecar. E eu creio, né, e vários irmãos creem também que Salomão, no final da vida dele, ele se arrependeu. E eu creio que um dia eu vou encontrar Salomão no céu, porque eu também vou para lá. Mas antes de Salomão ter aquele período de queda, né, de cometer muitos pecados, ele estava andando com Deus, ele estava servindo ao Senhor. E aqui eu quero destacar 4 coisas que Salomão fez que são dignas de serem elogiadas e imitadas por nós. A primeira coisa, o texto diz que ele amava o Senhor. Capítulo 3, verso 3. Quando nasceu, o Senhor o amou. Agora o texto diz que ele também amava o Senhor. Então aqui nós descobrimos que ele retribuiu o amor com o qual foi amado. O filho amado agora também ama o Senhor. Amor gera amor. O preço do amor é o amor. Salomão foi amado por Davi. Salomão foi amado pelo Senhor. Salomão amou Davi. Salomão amou também o Senhor. Amor gera amor. Irmãos, como é importante para os filhos se sentirem amados pelos pais. Então eu imagino que Salomão, ele se sentia bem, porque ele era amado de Davi e também amado do Senhor. Certamente ele sabia dessa história. Olha, eu sou tão amado por Deus que um dia, quando nasci, Deus mandou um profeta na casa dos meus pais só para dizer isso, que ele me ama. Glória a Deus, né? Então, como é bom para os filhos se sentirem amados pelos pais. Isso melhora, inclusive, a autoestima da criança. Torna-a mais afável, mais carinhosa. Um dos motivos pelos quais nós vemos tantas pessoas agressivas, né, andando aí pelas ruas, agressivas, violentas, se nós formos buscar a raiz de muito desses problemas, talvez seja porque essas pessoas, violentas e agressivas, não foram amadas por seus pais, ou não sentiram que eram amadas pela sua família. E nós vemos aqui que Salomão foi amado pelo Senhor. Salomão foi amado por Davi. Amor gera amor. Salomão foi amado e Salomão amou. Que expressão maravilhosa, né? Tem até uma rima. Salomão era amado, Salomão amou. Glória a Deus. Salomão traduziu o amor a Deus em ações práticas. Então o texto fala que ele amava o Senhor. Mas como que ele amava o Senhor? Ele traduziu isso em ações práticas. Nós vemos aqui que Salomão amava a lei do Senhor. A lei do Senhor faz hoje referência à sua palavra. Salomão amava a lei do Senhor. Salomão amava a adoração ao Eterno. Salomão amava ouvir da lei do Senhor. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você amar a lei do Senhor. A outra coisa é você amar ouvir a lei do Senhor. E Salomão fazia essas duas coisas. Salomão amava servir ao Senhor, sacrificando e ofertando o melhor que ele tinha. Meu irmão, eu queria que você pensasse duas coisas nessa noite. A primeira coisa é uma afirmação. E a afirmação é a seguinte: Deus ama você. Amém? Assim como Deus amou Davi, assim como Deus amou Salomão, Deus ama você. Aleluias! Talvez você não se sinta amado pelos seus pais. Talvez seus pais tenham falhado no amor. E talvez você se sinta rejeitado por alguém. De repente rejeitado pelo seu marido. De repente rejeitado pela sua esposa. De repente rejeitado por filhos, por parentes. Mas saiba que Deus te ama. Aleluias. E isto é o que importa. Deus nos ama. E isto é o que importa. Glória a Deus. E se nessa noite a sua alma pedir uma prova desse amor, se a sua alma disser para o Senhor: Deus, eu quero uma prova desse amor, o Senhor te dará uma prova. Aleluias. E a prova desse amor foi a cruz que Jesus suportou por você. A prova desse amor foi o sangue que foi vertido por você. Glória a Deus. Aleluia. A prova desse amor foi as mãos que foram furadas na cruz do Calvário. A prova desse amor, aleluia, foi as feridas com que ele foi ferido. E diz Isaías: ele foi ferido pelas nossas transgressões,
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova, aleluia, Ele te ama e Ele tem a prova, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Aleluia. Deus ama você. Pense sobre isso nessa noite. E Ele tem provas contundentes desse amor. Aleluia. Cristo morreu por você. Quando a tristeza tentar chegar ao seu coração, pense nisso. Cristo morreu por mim. Existe alguém que morreu e que entregou a sua vida por mim. Aleluia. A segunda coisa que eu queria que você pensasse nessa noite: você ama Deus? Você ama verdadeiramente o Senhor? Ele já deu provas de que te ama, né? E você? O quanto você ama Deus? Como você traduz esse amor em ações práticas, como Salomão traduziu? O quanto você ama Deus, o quanto você ama a sua adoração. Quando nós estamos no momento da adoração, seja aqui na igreja, seja em casa, porque a gente adora em tudo quanto é lugar, né? Como é a sua adoração? Você se entrega verdadeiramente na adoração? Você o ama na adoração? Você ama ouvir a palavra do Senhor? Você ama a lei do Senhor? Você ama ter comunhão com Ele, como Salomão? Então traduza o amor que você sente por Deus em ações práticas. Salomão retribuiu amor com amor. Retribua também amando a Deus. A segunda coisa que eu queria a segunda coisa que aprendemos, né, com Salomão neste capítulo 3, atitudes elogiáveis e dignas de serem imitadas, né? Salomão é o filho amado. Ele andava nos estatutos de seu pai Davi. Salomão se manteve fiel às ordenanças de Deus, observou cuidadosamente a palavra de Deus e andou nos caminhos do Senhor. Ele andava nos estatutos de seu pai Davi. Essa palavra é muito interessante, porque a Bíblia podia dizer assim: olha, Salomão andava nos estatutos de Deus, mas não. Nesse trecho fala que Salomão andava nos estatutos de seu pai Davi. Então a Bíblia quer nos ensinar alguma coisa interessante, importante, quando fala isso. Davi, antes de morrer, deixou várias instruções para Salomão. Essas instruções eram instruções da lei de Deus. Então, essas instruções de Davi para Salomão eram uma herança, era um legado, e era um patrimônio imaterial de valor incalculável que Davi estava deixando para Salomão. E Salomão recebeu essa herança de seu pai e se manteve fiel às ordenanças do Senhor. Ele cuidou e observou cuidadosamente a lei de Deus. Amados, Davi deixou uma herança para Salomão. Qual a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual herança que você está deixando para os seus filhos? Talvez você possa dar ao seu filho, né, um bom ensino formal. Talvez ele possa frequentar uma escola conceituada, ou então uma grande universidade. Se é isso que você pode deixar para o seu filho, amém, parabéns. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Não estamos falando também em deixar bens materiais, patrimônio. Não é isso. A principal herança, o principal legado que nós podemos deixar, que você pode deixar para o seu filho, é ensiná-los a andar no caminho do Senhor, como Davi fez com Salomão. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Essa é a maior herança. Cristo é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Aleluia. Meu pai hoje tem 86 anos. E quando ele fez 80 anos, nós fizemos uma festa para comemorar, porque não é todo dia que você faz 80 anos, né? Então fizemos uma grande festa, nos reunimos, são 9 filhos, a família é muito grande, 9 filhos, vários netos, alguns bisnetos. E em determinado momento da festa, nós nos reunimos e falamos para ele: pai, a grande herança que o Senhor está nos deixando, a maior herança que o Senhor está nos deixando, foi falar de Cristo para nós.
foi nos ensinar o caminho do Senhor. Essa é a maior herança, mostrar que Cristo é o caminho, mostrar a salvação. Então essa é a maior herança que o Senhor está nos deixando. E ele, ao ouvir as palavras dos seus 9 filhos, agradecendo: Pai, obrigado pela nossa salvação, nós devemos isso aos teus ensinos. Ele caiu em lágrimas, e não era para menos, né? Oxalá os nossos filhos um dia possam também assentar aos nossos pés e falar da mesma forma: Pai, mãe, obrigado pela salvação. Aleluia. Salomão andou nos estatutos de seu pai Davi. A terceira coisa que aprendemos com Salomão aqui é que ele adorava a Deus de todo o coração. E como nós sabemos isso? Quando ele ofereceu o sacrifício, ele ofereceu como rei. Então ele ofereceu o sacrifício na proporção da sua riqueza. Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Você percebeu isso? Quando nós estávamos lendo, aqui fala que Salomão ofereceu a Deus 1000 holocaustos. Onde Deus semeia abundantemente, ele espera colher de acordo. Aqueles que realmente amam a Deus e a sua adoração são generosos na sua oferta a Deus. Alguém poderia dizer: que desperdício de Salomão, fazer 1000 sacrifícios, é muita carne desperdiçada. Por que não deu alimento para os pobres, né? Podia pegar essa carne toda de 1000 animais e oferecer para o povo pobre. Para que esse desperdício? Mas nunca se esqueça disso, né? Nós nunca devemos pensar que aquilo que ofertamos a Deus é desperdiçado. Tudo que você oferta a Deus, Ele recebe. Aleluia. Se você está ofertando de todo o seu coração, Ele recebe e nada será desperdiçado. Eu te pergunto nessa noite: como está o seu culto a Deus? Como está a sua adoração? Como está a sua oferta? Você tem dado o melhor do seu tempo para Deus? Ou será que você tem dado apenas aquele tempinho que sobra, né? Aqueles minutinhos do dia que sobra? Olha, não fiz a minha oração hoje, vou fazer 2 minutinhos de oração, amém, tá bom demais. Ou você tem dado o melhor do seu tempo para Deus? O melhor horário é do Senhor, o melhor tempo é do Senhor. Você tem dado o melhor dos seus dons, dos seus talentos, das suas rendas, das suas primícias. O quanto da sua força, da sua energia é investida a serviço de Deus e é investida para a glória de Deus. Quanto da sua força. Hoje você tem força porque você está aqui na igreja. Hoje você tem energia, mas chegará um tempo que até para levantar-se de uma cadeira será difícil. E naqueles dias não adianta você querer fazer muita coisa para o Senhor, porque a vela já vai estar quase apagando. Mas hoje você tem força, hoje você tem energia. O quanto dessa força, o quanto dessa energia você investe no reino de Deus, para a glória de Deus. Salomão fez um sacrifício de 1000 holocaustos, não é pouca coisa, apesar de ser rei, não é pouca coisa, foram 1000 ofertas que foram feitas. Alguém poderia pensar: esse Salomão é um megalomaníaco, mas não é isso. Ele era uma alma satisfeita em Deus e desejosa em oferecer o melhor que ele tinha para o Senhor. Salomão não era um megalomaníaco, ele era uma alma que se satisfazia em Deus, então ele oferecia o melhor para Deus. Agostinho de Hipona, né, o grande Agostinho, escreveu uma das mais célebres frases, né, da filosofia e da teologia no livro Confissões. Ele disse assim: ó Deus, fizeste-nos para ti, e a nossa alma andará inquieta enquanto não repousar em ti. E já existe dezenas de livros sobre essa frase de Agostinho. Ó Deus, fizeste-nos para ti, e a nossa alma não repousará, aliás, nossa alma andará inquieta enquanto não repousar em ti. Aleluia. E eu pergunto: como será a adoração de uma alma que repousou no Senhor? Como será a adoração de uma alma que está descansando em Cristo? Como será a adoração de uma alma que está satisfeita em Cristo? Só há uma resposta: esta alma vai adorar com 1000 sacrifícios. Essa alma vai adorar com 1000 louvores.
Essa alma vai adorar com 1000 glórias, aleluias. Havia até um hino antigo, né, que os corais cantavam, 1000 glórias, glória, glória, é muita glória. Mas uma alma satisfeita em Deus dará o seu melhor ao Senhor. O melhor da pobre viúva de Lucas 21, o melhor dela foram 2 pequenas moedas. Veja bem, havia uma viúva que estava depositando para o Senhor 2 pequenas moedas. E Jesus falou: olha aquela mulher, olha aquela viúva. Esta viúva pobre deu mais do que todo mundo que está aqui, porque todas essas pessoas fizeram suas ofertas, dando do dinheiro que estava sobrando. Porém, esta pobre viúva deu tudo o que tinha para viver. Aquela viúva deu apenas 2 moedas, 2 pequenas moedas, mas era todo o seu sustento, era tudo o que ela tinha. Esta viúva era uma alma satisfeita em Deus. Ela tinha satisfação em Deus, porque alguém, para dar tudo para o Senhor, tem que estar satisfeito com o Senhor. E eu pergunto para você nessa noite: o seu coração descansa em Cristo? A sua alma está satisfeita nele? Você está adorando da melhor forma possível, metaforicamente falando, com 1000 louvores, com 1000 adorações, com 1000 sacrifícios? Você está dando tudo para o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Como Salomão, como a pobre viúva, adore a Deus de todo o seu coração. Salomão nos ensina a ofertarmos e adorarmos a Deus com ofertas generosas, que vêm do coração e que são recebidas pelo Senhor. Em quarto lugar, nós aprendemos com a oração de Salomão. E essa oração de Salomão, tudo que acontece no entorno da oração também nos ensina muitas coisas. Com a oração de Salomão aprendemos que Deus se revela ao homem. Deus se revela ao homem. Deus veio ao encontro do homem. Para Salomão, Deus se manifestou em sonhos, mas para outros Deus se revelou de outras formas. Houve um que Deus se revelou numa sarça que ardia e não se consumia. Outros receberam visita de anjos. Outros receberam ou tiveram visões do Senhor. Agora nós precisamos entender que antes de Deus se revelar a Salomão, Salomão buscou o Senhor de todo o coração. Ele amava o Senhor, ele servia o Senhor, ele andava nos estatutos, né, de Davi seu pai, ele adorava com 1000 holocaustos. E aqui o Espírito Santo nos ensina um princípio importante sobre a presença de Deus, sobre a manifestação de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais motivos temos para esperar os sinais da sua presença e da sua manifestação. Se você quiser que Deus se manifeste na sua vida, se aproxime dele, como Salomão fez. O Senhor diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então nós temos que nos aproximar de Deus com o nosso coração contrito, arrependido, para que possamos ver os sinais da sua presença e da sua manifestação. Se você buscar Deus em oração, em meditação na palavra, em consagração, Deus também te dará sinais da sua presença. Lucas capítulo 11, verso 9 em diante, o Senhor diz assim: olha, pede e dar-se-vos-á. Se você pedir, eu vou te dar. Aleluia. Buscai e achareis. Se você buscar, você vai achar. Aleluia. Não sou eu que estou dizendo, aqui é a palavra de Deus. Se você bater, ó, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E Jesus depois diz uma palavra poderosa, né? As palavras de Jesus são todas poderosas, mas essa aqui realmente é uma palavra incrível, que ele diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Aleluia. Então Deus está falando conosco. Se vocês que são maus conseguem, né, ou dão coisas boas a seus filhos, quanto mais, né, o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Aleluia. Olha que presente, olha que coisa. É o Espírito Santo que ele vai dar a quem lhe pedir.
Aproxime-se de Deus e você terá experiências com Ele. Aproxime-se de Deus e você terá as experiências com o Espírito Santo. Aleluia. Irmão, não abra mão dessa promessa de Deus. Essa promessa do Espírito Santo é para nós, é para os nossos dias. Então peça o batismo com o Espírito Santo, peça os dons espirituais, peça um renovo espiritual para você e para a sua família. Agora, quando você estiver orando, você pode até dizer isso: Senhor, o Senhor falou na tua palavra, a tua palavra diz, peça, e o Senhor daria o Espírito Santo. Então nós estamos orando confiados na tua palavra. Eu quero o Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. Onde e quando Deus falou com Salomão? Foi em Gibeon, ou Gibeão, né? Não é Gideão. Gideão é um guerreiro lá medroso. Foi em Gibeão, à noite, depois de um dia de sacrifício, onde Salomão ofereceu a Deus 1000 holocaustos. Então Deus se manifestou para Salomão à noite. Ele não se manifestou na agitação do trabalho, mas no silêncio da noite, na hora do repouso, na hora que Salomão foi dormir. Então aqui uma dica para nós: se você teve um dia difícil, se você teve um dia agitado, se você teve um dia exaustivo, vá descansar, vá repor as energias, porque enquanto você estiver dormindo, Deus continua ou continuará trabalhando por você. Aleluia. Deus não dorme, não dormita, não cochila, Ele está te vigiando. O pastor Jairo pregou aqui quarta-feira passada, né, sobre Assuero, Esté, Mardoqueu e Amã. Esté estava dormindo, Mardoqueu estava dormindo, Amã estava tramando, e Deus estava fazendo com que Assuero estivesse ligado, acordado, e movendo um plano para salvar Mardoqueu da morte. Aleluia. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, Deus está velando por ti. A providência de Deus continua agindo em você. Aleluias. Salomão ofereceu 1000 sacrifícios, estava cansado e foi dormir. Ele achou: agora está tudo encerrado, vou descansar. Mas não estava. Deus ia trabalhar durante a noite, através de sonhos. Aleluia, glória a Deus. E Deus fala para Salomão através de sonho: pede o que você quiser e eu te darei. Ah, se o Senhor faz uma pergunta dessa para nós hoje, né, irmãos? O que você pediria se Deus aparecesse para você numa noite em que você estivesse dormindo, num sonho? Aí aparece o Todo-Poderoso e fala assim: olha, pede o que você quiser e eu vou te dar, é a sua oportunidade. O que você quer? Quantos carros você pediria? Quantos apartamentos eu pediria? Irmãos, Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós falarmos com Ele em oração. Deus sabia o que Salomão precisava. E Deus sabia até o que ele ia pedir. No entanto, Deus fala para ele: pede o que você quiser e eu te darei. Alguns autores, escritores, falam o seguinte, que nesse momento Deus estava experimentando e sondando as inclinações do coração de Salomão. Essa palavra para Salomão, pede o que queres e eu te darei, não era porque Deus acordou de bom humor e queria fazer sinais e milagres. Não era isso. Deus estava sondando o coração de Salomão. Pede o que você quiser e eu te darei. Glória a Deus. Segundo motivo pelo qual Deus faz essa pergunta a Salomão, ou Deus fala assim a Salomão, é porque Deus queria honrar a oração da fé. Deus queria honrar a oração da fé, por isso ele fala para Salomão dizer ou pedir em oração o que ele queria. Então, irmãos, Deus honra a oração da fé. E Deus, se Deus tiver que fazer alguma coisa por você, presta atenção nisso. Se Deus tiver que fazer alguma coisa por você, e eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas a fazer na sua vida, Ele o fará por meio das orações. Você tem que pedir. Você tem que buscar, você tem que bater na porta. Se Deus tem alguma coisa grande, ou pequena, ou média, a realizar na sua vida, Ele vai fazer isso por meio da oração. Então, se você se sentir movido, tocado, impulsionado para orar por alguma coisa, ore com fé, porque Deus está querendo tratar, Deus está querendo fazer alguma coisa. Porque Deus faz por meio da oração.
Amém. Tiago 5,17 nos ensina o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Que coisa difícil, né? Pedir para não chover. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez, e a terra produziu o seu fruto. Elias não era um supercrente, Elias não era um paranormal, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, Elias era um de nós. No entanto, Elias ora com autoridade, Elias ora com fé, Elias ora com ousadia. Ele fala o seguinte: olha, não choverá, aleluia, e depois ele fala, vai chover, e Deus atende, Deus responde Elias. Glória a Deus. Deus está aqui nessa noite para responder orações. Se você tem clamado a Deus, se você tem suplicado a Deus, saiba que Deus tem prazer em atender os seus filhos, aleluia. Não foi à toa que ele disse para Salomão: eu amo Salomão e o Senhor te ama, aleluia. E nós já falamos isso nessa noite. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela realmente nos ensina coisas, né, extraordinárias, né? Mas eu quero falar aqui uma história interessante que eu ouvi, né, do pastor Joel Bick, né? A história é o seguinte: a história é sobre orar com fé, crendo na resposta. A história é essa: orar com fé, crendo na resposta. Ele conta o seguinte: havia uma igreja que estava incomodada com um cabaré ao lado do templo. E havia muita confusão nesse cabaré e perturbava os cultos da igreja. Então o pastor se reúne com os irmãos e pede a Deus, né, começa a orar, começa a fazer um clamor junto com os irmãos, pedindo uma intervenção de Deus naquele problema. Algum tempo depois que a igreja estava orando, veio um furacão, passou perto da igreja e atingiu o imóvel ao lado da igreja e destruiu totalmente aquele cabaré. Então o proprietário daquele lugar entrou na justiça contra a igreja, acusando a igreja de ser a responsável pela destruição do seu imóvel e, consequentemente, sua falência. A igreja então teve que se defender. E a igreja foi para a justiça e disse o seguinte: nós não temos nada a ver com isso. Isso aí foi obra da natureza. Foi coisa da natureza, foi um furacão, não foi a gente. Então a história termina da seguinte forma: o juiz do caso fez a seguinte declaração: eu não sei como é que eu vou decidir este caso, mas uma coisa está patente nos autos. Temos um proprietário de um cabaré que crê firmemente no poder das orações. E temos uma igreja inteira que não crê. Esta ilustração é para dizer que temos que crer no poder da oração. Quando a igreja ora, Deus responde, aleluia. Ore com fé, ore com confiança, ore com ousadia, entre no trono da graça pelo sangue de Jesus, clame a Deus e Ele vai te responder. Aleluia, glória a Deus. Tiago capítulo 4, verso 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Muitas vezes Deus não responde nossas orações simplesmente porque nós não sabemos pedir, ou pedimos mal, ou pedimos com a motivação errada, ou pedimos para gastar em prazeres. Aí Deus realmente não vai responder. E eu concordo com Deus: Deus, não responda esse tipo de oração, nem se eu fizer, porque eu sei que vai me prejudicar. Salomão pediu a Deus um coração entendido. Olha o que Salomão pede a Deus: Senhor, ele podia pedir o que ele quisesse, mas ele pede: Senhor, me dá um coração entendido. Me dá um coração para que eu possa julgar esse povo, para que eu possa discernir o bem e o mal, porque é o teu povo, Senhor, é o teu grande povo, Senhor, é o povo que o Senhor elegeu. Então me dá um coração, ó Deus, sábio, para estar no meio desse povo. E essa coisa apareceu boa aos olhos do Senhor, e Deus vibrou, creio que Deus vibrou no céu. Salomão, você vai receber isso, mas eu vou te dar mais coisa, eu vou te dar glória, eu vou te dar riqueza, aleluias, glória a Deus. E Deus disse para Salomão: Salomão, por que pediste isso e não pedisse para ti muitos dias?
nem pediste riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, eis que te dou um coração sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Glória a Deus. E Deus falou para Salomão, Salomão, e te digo mais, calma aí que não acabou. De repente Salomão ia embora, para aí Salomão, tem mais um negócio aqui para você. E também até o que você não pediu eu te dou, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Né? Então, se andares em obediência à sua palavra, o Senhor lhe daria vida longa para gozar da bênção e da prosperidade que receberia. Salomão experimentou a bênção do Senhor. E ele escreve em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Meus irmãos, uma das formas que nós temos de agradecer a Deus e de mostrarmos a Deus que nós estamos satisfeitos nele é recebendo as bênçãos que ele nos dá. E nós podemos ter certeza que Deus é bom. Deus é bom. Quando ele nos dá alguma coisa, essa coisa que ele nos dá vai nos abençoar. Nós não temos que imaginar Deus como aqueles deuses, né, do antigo panteão grego, aqueles deuses que faziam armadilha para os seus adoradores. Deus não é assim. Deus é bom. Então Deus não esconde dentro do pacote da bênção uma armadilha, de forma que você recebe a bênção de Deus e ao receber a bênção vem junto tristeza, angústia, esse tipo de coisa. Não. Deus é bom, mais uma vez. Deus é bom. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Eu quero concluir essa mensagem nessa noite fazendo uma declaração importante sobre Salomão, o filho amado. Salomão, ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Salomão, ele é uma imagem de Jesus no Antigo Testamento. Salomão foi chamado de pacífico, né? O príncipe pacífico. Jesus, ele é o verdadeiro príncipe da paz. Isaías 9,6 diz, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Salomão era uma imagem. Salomão era apenas uma figura do verdadeiro príncipe da paz. Salomão foi chamado de Gedidias, amado do Senhor. Jesus é o bendito Gedidias. Quando Jesus saía das águas do Jordão, veio o Espírito como pomba sobre ele e o Pai declarou no céu, este é o meu filho, este aí é que é meu filho, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Salomão pediu sabedoria e recebeu, e nunca houve um rei terreno igual a Salomão em sabedoria. Mas Isaías 11:2, houve uma profecia acerca de Jesus, e nós vemos a seguinte profecia, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Salomão não chegou perto disso aqui. Jesus sempre será o mais sábio de todos, aleluia. E Jesus declarou em Mateus 12:42, aqui está quem é maior que Salomão. Se você acha que Salomão foi grande, ouça as palavras de Jesus, quando disse para aquelas pessoas que estavam em volta dele, aqui está um que é maior que Salomão. Aleluia. Jesus é maior em poder, Jesus é maior em riqueza, Jesus é maior em glória, Jesus é maior em sabedoria. Aqui está um que é maior do que Salomão. O que você precisa nessa noite? Qual o desejo da tua alma nessa noite? Porque aqui está um que é maior do que Salomão. Aqui está o maior de todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso está aqui, aleluia. Eu creio que Ele está aqui. Você crê isso? Você crê nisso? Ele está aqui, aleluia.
Qual a sua necessidade nessa noite? O que você precisa nessa noite? Aleluia! Eu não estou aqui contando uma historinha para te agradar, nem para entreter. Aleluia! Essa história de Salomão é para dizer que ele está aqui e ele quer fazer alguma coisa na sua vida. Ele quer te transformar, Ele quer mudar, Ele quer salvar, Ele quer regenerar, aleluia. Ele tem poder para tudo, Ele é Senhor do céu e na terra. É-me dado toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra, aleluia. Glória a Deus, Ele tem poder, Ele tem glória, Ele tem riqueza, Ele tem sabedoria, Ele salva, Ele transforma, Ele restaura, Ele cura, Ele ressuscita, aleluia. Ouvimos aqui uma mensagem anterior pelo presbítero Isaías, aleluia, e nós vimos como que Deus ressuscita Lázaro depois de alguns dias que estava morto. Ele tem poder para ressuscitar, aleluia. Aqui está um que é maior do que Salomão. Você pode se colocar de pé nessa hora? Eu quero orar. Se você tem alguma necessidade, clame a Deus agora. Se você quer uma restauração na sua vida, clame a Ele agora. Se você quer encontrar-se com Cristo como Salvador, Ele está aqui para salvar a sua alma. Se você quiser receber Ele como Salvador, dê um sinal aí onde você está, porque Ele está aqui, Ele tem todo o poder. Aqui está um que é maior do que Salomão, aleluia. Aqui está o maior de todos, aleluia. E diante dele todo joelho se dobra. Diante dele todos declaram: é Senhor, esse é Rei. Aleluia. Ó Deus, neste momento vem abençoar o teu povo, ó Deus, nesta noite. Nós clamamos, ó Deus, por uma intervenção do Senhor nos nossos dias. Clamamos, Senhor, que o Senhor manifeste o teu poder na vida da tua igreja, Senhor. Ó Deus, aqui estão muitos corações preocupados, intranquilos, mas que o Senhor nessa noite possa trazer o bálsamo para esses corações. Aqueles que se encontram enfermos, Senhor, aqueles que se encontram, ó Deus, com dificuldade para caminhar, com enfermidade física, nós cremos que assim como o Senhor ressuscitou o seu amigo Lázaro, o Senhor está aqui para curar, aleluia. O Senhor está aqui para manifestar a sua glória e o seu poder. Senhor, toque nos corações, ó Deus, naqueles que estão ansiosos por receber o teu Espírito Santo, Senhor. E a tua palavra nos diz que se nós pedirmos, o Senhor dará o Espírito Santo. Então nos dê o teu Espírito Santo. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo. Renova a sua igreja, renova, Senhor, as famílias. Enche, Senhor, de dons a vida dos teus servos, ó Deus. Senhor, nessa noite nós não clamamos a Salomão. Nessa noite nós clamamos ao Rei dos Reis. E que se entregou por nós, ó Deus, e que nos ama. Ó Deus, venha nos abençoar de maneira extraordinária. Assim nós oramos em nome de Jesus.